Olá, amigos, boa noite. Meu nome é Luciana Trindade, é um prazer estar com vocês hoje aqui na página da Inovar Inclusiva. Eu vou fazer a descrição da minha imagem para a gente já fazer uma introdução na live. Meu nome é Luciana Trindade, eu tenho cabelo comprido, né, castanho escuro, umas mechas mais claras. A minha pele é clara, eu estou com um batom rosa e um agasalho preto. E aí, aqui do meu lado, a Roberta e o Bruno, que são os nossos convidados hoje. A gente vai bater um papo, falar sobre Libras, falar um pouco sobre esse mundo, né, que envolve a língua de sinais e tudo que tem dentro dela, enfim. Vai ser um papo divertido, descontraído, e a participação de vocês é muito importante. Mandem aí as perguntas de vocês, vamos interagir pelo chat, e é isso. Rô, bora lá, amiga? Bem-vindos. Então, meu nome é Roberta, meu sinal é assim. Vou fazer a descrição da minha imagem. Eu estou com um agasalho preto, com mangas vermelhas, do time Milan. Cabelo castanho claro e olhos claros. Pele clara também. Ao meu lado está o Bruno. Meu sinal é assim. Eu vou fazer a descrição de imagem do Bruno. Ele está de blusa preta, pele clara, cabelo castanho escuro e olhos cor de mel. Legal. Rô, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, qual a importância da língua de sinais, da Libras, enfim. Então, eu sou formada em RH, mas trabalho efetivamente como intérprete de Libras. Minha paixão por Libras começou quando eu conheci o Bruno, que eu não sabia nada. Ele foi me ensinando aos poucos. E... só um pouquinho. Rapidinho, pega o carregador. Desculpa, é que meu celular vai acabar a bateria e eu esqueci de pôr agora. Enfim, eu comecei a aprender Libras por conta do Bruno. E aí depois eu fui fazer curso de Libras, fui fazer faculdade, mas acabei me interessando mais na área de Libras do que na área de RH. Legal. Hoje é o seu trabalho. Hoje você trabalha com isso. Sim, hoje eu trabalho com Libras. Tá. Fala um pouquinho da importância da... Eu vou esperar você conectar aí para a gente fazer... Enquanto isso, galera, dá oportunidade para vocês. Hoje é um tema super divertido. A gente quer muito que vocês façam perguntas, que interajam. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre Libras, sobre como se comportar numa entrevista, enfim, para quem tem essa dificuldade, né? Tem às vezes nem sempre todo mundo tem acesso a um curso de Libras, e hoje a Roberta vai dar algumas dicas de como a gente cumprimentar, de como a gente... São coisas simples, mas que acho que quanto mais a gente falar, melhor a gente vai pegando e vai se acostumando, enfim, e vai nos auxiliar aí no dia a dia. É isso, né, Rô? Isso aí, calma aí, deu agora. Foi. Desculpa. Não, desculpa, como é que é? Desculpa, sim? Desculpa. Isso. Eu falo que eu tenho os dedinhos tortos, Rô, e eu falo que eu falo em Libras, como se eu escrevesse, acho que sairia com a letra tudo torta. Normal. Então, aí eu fiz curso de Libras, fui me profissionalizar na área de Libras, né? Fui fazer a banca para intérprete de Libras também. E hoje é a área que eu mais trabalho, a área que eu estou, minha paixão. Duas paixões, eu falo, né? A paixão pela Libras e a paixão pelo esposo. E o Bruno trabalha com o quê? Então, eu trabalho na área de produção,
Eu sou formado em automação industrial e gosto muito, muito de desenhar. Adoro. Que legal, que legal. Ô, Rô, me fala um pouquinho de como vocês se conheceram, de como foi esse contato, se você já tinha contato antes com pessoas com deficiência, como é que foi isso? Então, o Bruno, ele me mandou um convite no Orkut na época. Me mandou Eita, faz tempo. Faz muito tempo, foi em 2009. Ele me mandou 3 vezes o convite, eu recusei. Na terceira que eu fui aceitar. E a gente foi combinar de se encontrar, conversar. Ele perguntou se eu sabia Libras, eu não sabia nada, era só leitura labial. E ali foi rolando, foi acontecendo. Né? No primeiro dia que a gente já tinha ficado, ele me pediu em namoro. Né? Quando eu cheguei em casa, veio a mensagem me pedindo em namoro. Mas como meus pais estavam viajando, estavam em Goiás, iam ficar 1 mês para lá. Aí eu falei, ó, vai com calma. Temos 1 mês para eu decidir se quero namorar mesmo ou não. E a gente foi se conhecendo, ele foi me ensinando um pouco de Libras. Aí ele me deu um alfabeto, ele me deu um livro de Libras. E aí foi aí que eu comecei a aprender a Libras, né? Demorei, eu acho que foram 3 dias. Demorei 3 dias para decorar um livro. O livro de Libras, para se conversar com ele. Na semana que ele me deu, na semana anterior, no domingo, o que ele estava explicando, né? Ele me entregou o livro. Aí, durante a semana, nesses 3 dias, eu decorei esse livro. Quando foi no sábado, a gente foi se encontrar no shopping. Eu já estava conversando praticamente, não vou falar fluente, mas estava conversando muito bem com ele já. Um pouquinho. A comunicação básica já conversava. Estava interessada, né, amiga? Decorou o livro em 3 dias. Não. Ficou muito interessada. Só para a gente situar, vocês não estão aqui na cidade de São Paulo, vocês estão em Curitiba. Sim, nós moramos em Araucária, na verdade, que é uma cidade vizinha de Curitiba. Mas como as pessoas sempre perguntam, mas Araucária, onde fica isso? Aí a gente fala Curitiba, para ficar mais fácil. Entendi, para situar, né? E, Rô, me fala, como o Bruno foi procurar emprego, quando ele foi participar da seleção, você teve que acompanhar ele? Como é que foi isso? Então, o Bruno, aqui na cidade de Curitiba, a maioria das empresas, quando tem entrevistas, né, provas para passar em vagas, tem um intérprete. Tem um intérprete de Libras. Não precisa estar junto. Olha, mas isso já. O Bruno está há quanto tempo nessa empresa? Tá 10 anos? Quase 10 anos. E já tinha um intérprete de Libras lá? Já. Olha que legal, parabéns, né? Hoje em dia a gente fala mais da língua de sinais, da Libras, né? Mas eu entendo que há 10 anos atrás isso não era muito comum. Então, aqui em Curitiba, quase... Eu gosto de comparar com o Rio de Janeiro. Que lá no Rio foi a pioneira, né? Na primeira escola de surdos no Brasil, que foi a UINES. E aqui em Curitiba, nós tivemos a primeira escola para surdos oralizados, que foi a ESTA. Mas, em paralelo, tem uma outra escola que é para surdos. A maioria das pessoas são surdas, que é o... Não é o... Tem o IEP, IEP e o Auxílio Fanaia. São 2 escolas para surdos. E naquela época já existiam essas escolas. E para trabalhar como surdo, as pessoas tinham que saber Libras, né? Aí você falou uma coisa que a gente sempre ouve e é errado, né? Que é chamar a pessoa de surdo mudo, né? Você pode explicar qual é a diferença e por que a gente não deve usar essa terminologia?
Então, o Bruno, eu postei um vídeo, acho que semana passada, no meu Instagram. Eu não sei se você chegou a ver, mas que ele fala lingo. Dá para entender o que ele fala. Não dá para falar que ele fala, ele fala então um pouco. Ele não, ele tá. Então não tem como falar que ele é surdo-mudo, sendo que ele fala. Tá. E qual a diferença então? Por que as pessoas às vezes na hora de sinalizar, fulano de tal é surdo-mudo, e aí a gente sempre fala, não é surdo-mudo. Então, porque assim, aquele surdo que não chega a falar, não é que ele tem algum problema na fala, mas sim que ele tem uma dificuldade, uma limitação por conta da audição. Então, por exemplo, nós aprendemos a falar no processo de repetição. Então, por exemplo, quando a gente é bebê e tá ali, né, aprendendo a falar as primeiras palavrinhas, não falam, fala mamãe, e a gente fica lá tentando, fica balbuciando o que é falado, né? Então, a gente acaba falando. Agora, um surdo, porque ele nunca ouviu, né? Ou às vezes é surdo parcial, tem um som distorcido, ele vai ter ou uma fala distorcida, ou não vai conseguir falar porque não ouve. Né? Então, o problema a limitação que ele tem é na audição e não nas cordas vocais. Se ele fizer um treino com fono, se ele praticar e conversar, treinar muito com a fono, ele pode vir a falar como qualquer outra pessoa. Entendi. Então, essa história de surdo-mudo, na verdade, nem existe, ou existe, e não é o caso de todo mundo, e a gente precisa entender que cada um tem uma especificidade. Isso, porque eu gosto de usar um exemplo assim, a televisão. Quando a gente coloca lá no mudo, colocou a televisão no mudo, ela solta algum som? Nada. Agora, se um surdo, você pega e bate nele, no surdo, ele vai gritar? Ele vai emitir algum som? Né? Tipo, pisei no pé sem querer. Pisei no pé sem querer. Ele vai, ai, do jeito dele, mas vai gritar? Então, ou seja, ele tem som. Outra coisa que dá para falar é que às vezes tem... O Bruno quer falar. Não, que às vezes se sente pela vibração. Né? Que dá para sentir pela vibração. Mas eu falei que, por exemplo, se eu apertar... Ai! Né? Sim, ainda vai ficar bravo se pisar ou beliscar. Mas, assim, eu posso explicar também é que, por exemplo, às vezes tem mudo. Porque o médico detectou que a limitação dele está nas cordas vocais. Então, existe a palavra mudo, não é que não exista. Existe o mudo, né? A palavra mudo. Mas daí tem que ter um médico que vai identificar que é o problema, a deficiência, a limitação é nas cordas vocais. Agora, daí fica esse mito, né? Que todo surdo é mudo porque não fala. Não, eu lembro quando era criança que a gente não tinha essa bagagem de informação que a gente tem hoje, né? E que as pessoas usavam muito essa terminologia surdo-mudo sem entender de fato o que estava acontecendo. E aí, falando nisso, tem também a questão de... Você trabalha com a galera que é surdo-cega? Então, eu tenho um conhecido que é o Eduardo. Conhece? Eduardo. Surdo-cego? Então, eu tenho muito pouco contato com ele. Mas eu lembro que uma vez a gente foi em 2 intérpretes para revezar num evento. E aí a gente se deparou com o Eduardo, que ele é surdo-cego. Surdo-cego. E é totalmente diferente, porque daí é a Libras tátil, né? Tá. E nesse momento, para os intérpretes revezar, a gente acabou tendo que ficar um no palco e um com ele.
porque ele não conseguia enxergar a gente, né? Ele tem, na verdade, ele não é cego total, ele é visão central. E aí eu tive que sentar ali com ele e ficar fazendo a interpretação em Libras tátil. Tá. Tem uma coisa que eu acho legal nesse negócio da Libras tátil, que tem o negócio da boca, né? Que acho que sente a vibração, e tem também o da garganta. Sim, esse é o Tadoma, que é uma forma de conseguir ensinar o surdo, né, a viroralizar, a como processar, né, a gesticulação labial para a formação do som, né, daquela palavra. Aí, Legal, deixa eu dar boa noite para a galera que está chegando, o Luiz, o Alan, Anselmo. Bem-vindos aí, mandem as suas perguntas, as dúvidas de vocês. O Alan, quem mais? Thalita, Roberta, Nico, boa noite, obrigado pela presença de vocês. Mandem aí as perguntas. Rô, me fala aí de uma situação em que o Bruno, vocês passaram, de que tenha sido assim, ou constrangedora ou engraçada, que talvez sirva de lição para a gente não fazer. Eu sei que tem gente que chega, às vezes, perto de alguém com uma deficiência auditiva e grita. Tipo, corre! E começa a falar com a pessoa gritando, né? Como se ela fosse ouvir. Então, nós fomos, teve uma vez que na igreja, shopping, alguma coisa, quando ela nunca teve vergonha de me apresentar como surdo, às vezes a pessoa vinha, né, com preconceito, tipo, ele é surdo, e ela... Fiquei bem feliz com isso. Mas, por exemplo, sim. Uma situação do cinema que a gente passou. Nós fomos no shopping. Fui assistir um... Eu já tinha comprado os ingressos, tudo. Daí ele começou a falar que era surdo. Aí a pessoa falou, não, deixa. Pode passar. Ok. Graça. Não, a gente entregou o ingresso, só que daí, a hora que falou que era surdo, ele entrou em desespero. Então, não sabia o que fazer. Então, tipo, pediu RG. Deixa eu me livrar logo, passa logo. Não, vai. Tá bom, pode entrar. Que doido. Por conta do desespero. Porque ele sempre pergunta, né? E a gente compra meia. Sim. Eu, por conta do meu cartão, que me dá um desconto, e ele compra meia porque ele é surdo. Sim. E eles sempre perguntam, né? Tipo, ele é surdo, beleza. Passa. E você, meia, por que tá pagando meia? Aí eu apresento meu cartão, daí tem que apresentar o RG junto para provar, né, que o cartão é meu. Sim. E aí quando ele falou que era surdo, não, pode passar. Oi? Fácil assim. Também teve uma vez que a gente foi comprar... Conta? A gente foi numa loja de roupa e a gente no shopping. E eu queria comprar umas roupas bem simples. Fui, peguei as roupas. Ela falou assim, quer que eu traduza? Eu falei que não precisava, vou tentar ir sozinha, eu sou surda, eu tenho coragem. E a Roberta ficou escondida ali atrás das araras para ver a reação da mulher. Aí fui na fila, quando chegou minha vez, entreguei as roupas e a mulher ficou me olhando e começou a falar um monte de coisa. Eu falei, desculpa, sou surdo. A mulher congelou. E começou a ficar desse jeito, assim, sem saber o que fazer. Foi desesperada. Foi pegando as roupas, depois olhava assim para mim, cartão? Aí eu entreguei o meu cartão, tranquilo. Aí, débito ou crédito? Virou monitor e fez desse jeito. Eu falei, é débito. Ok. E apertava lá a senha, desse jeito. Eu fui, digitei a senha, tranquilo, saí. Depois a Roberta começou a rir. Então, é que aconteceu que bem na hora ela entrou em desespero. Então, quando ele entregou as roupas e falou que era surdo, ela virou de costa para ele, mas ficou de frente para mim.
Aí, a hora que ela foi tirando as roupas do cabide e colocando na arara, ela ficou assim, meu Deus do céu. E agora, o que eu faço? E entrou no desespero. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco eu né, vou ter que ir lá ajudar essa mulher. Para socorrer. Aí, na hora que ele pegou, foi lá, tirou aquele alarme, né, das roupas, tirou, dobrou a roupa, colocou dentro da sacola ali e tudo. Aí pegou e virou o monitor para ele com tudo. No que virou-se para ele, ela falou exatamente aquilo que eu já te falei. Que nós podemos falar normal, não precisa falar o balês, né? Pode falar normal. Fica parecendo que ele é um ET, né? Eu tenho um amigo aqui falando isso. Parece que a pessoa é um retardado. Não é falar normal. E aí ela pegou e virou. Débito. Débito, ou débito. E apontando o monitor. Aí ele... Débito. Aí ela foi, porque ele fala um pouquinho, né? Pela leitura dele também, dá para entender. Aí foi, colocou o cartão. Aí ela pegou e virou para ele. Senha! Senha! Aí ele... 2 minutos a senha e foi embora. Mas eu pedi um desconto só para deixar. Me dá um desconto. Depois de tudo isso. Também teve uma vez que foi bem engraçada, que nós fomos no cinema. Ele lembra mais ou menos, por isso que eu vou contar. Nós fomos no cinema também, de volta. E aí eu fui perguntar... Vocês têm filmes legendados, né? Os filmes são legendados. Tudo legendado. E nisso, a gente queria assistir um filme que não tinha legenda, só era dublado. E aí ele falou, vai lá e pergunta. Eu falei, tô com preguiça de perguntar, enfim. Ele falou, você já não fez teatro? Finge que você é surda. E vai lá perguntar se tem filme legendado. Porque ele fica puto quando não tem filme legendado. E aí, fomos lá. Cheguei na mulher, peguei o folder, né? E pedi a caneta. Quando eu falei assim, fiz assim, sinal para ela para escrever, ela pegou, paralisou. Aí eu fiz assim, eu sou surda. Aí ela... Daí eu só apontei para a mão dela. Caneta. Aí ela pegou e puxou o TikTok. Fulano, vem aqui me ajudar. Tem uma surda sinalizando, não tô entendendo nada. Aí eu peguei. Olhei assim, tipo, calma. Só que era caneta. Eu apontei para a mão dela, tirei a caneta, catei esse escrevi, circulei, né? Escrevi. Legenda, tem. Aí ela virou o monitor de volta. Não sei o porquê, as pessoas têm um jeito de... Tudo eles viram monitor. Aí pegou, virou o monitor e mostrou assim. Só dublado. E apontava assim, só dublado. Aí eu mostrava no papel, legenda dela. Nada. Peguei e fui embora. Mas o Bruno queria rir. Eu falava, para, porque senão eu não vou conseguir. Daqui a pouco eu vou falar, a mulher vai ficar brava comigo. Um desespero que, meu Deus. Olha, uma coisa que eu tô fazendo aqui super errado e eu só me liguei agora, até porque a Romy não toca. Todas as vezes que a gente for falar com uma pessoa surda, e se ela estiver acompanhada, é com ela que eu tenho que falar. É isso. Sempre. Isso. Sempre pressione a ela. Por mais que ele vai estar olhando para o intérprete, é referente a ela. Porque dessa forma, você dá a voz para ela. Com certeza. Se você ficar sempre... Não, você está... Bruno, desculpa. É isso, né? Ai, meus dedos não vai de jeito nenhum. Não tem problema. Tô bem de boa. E gosto dessa curiosidade pela surdez. É muito bom. A gente precisa fazer mais, né? Às vezes eu vou olhar para ele, porque eu tô olhando aqui como tá de frente, aí eu consigo entender ele sinalizando. Entendi. Bruno, eu quero aprender a falar oi, bom dia, boa noite. Como é que eu faço para fazer amizade? É fácil. Vamos lá. Oi, é assim. Oi. Assim?
Oi. Isso. Oi. Isso. Tudo bem? Tudo bem. É. Boa noite. Como é? Boa noite. Isso. Demais. Ou noite, assim. Ou boa noite. Aqui é de dormir? Não tem diferença, tanto faz. É que depende da cidade. Algumas cidades usam o boa noite e o boa noite. O boa noite tem que ser aqui pertinho dos olhos. É. Demais, obrigada. Boa tarde é assim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E boa tarde assim também. Boa tarde. Boa tarde. Engraçado, eu já fiz curso de Libras e eu não lembro nada, amiga. Meu Deus. Gruda com o surdo que você vai aprender. Então, mas olha, eu acho que é falta de hábito mesmo, né? Da gente não usar. Normal. É. Ela aprendeu muito rápido porque ela teve bastante interesse, né? Foi bem forte o interesse. Não, a Thalita, a Roberta, a gente tira essa história dela de lá, que as Libras dela aí em 3 dias, amigo, ela estava muito interessada, muito. Comeu o livro. O que mais que a gente pode aprender? Obrigada. O livro foi abrir o cérebro, enfiou o livro lá dentro e costurou novamente. O que mais que a gente pode aprender? Obrigada. Bom dia, boa tarde e boa noite, eu gosto de associar com o sol. Então, bom dia, o sol nasce, né? Ou, né, dia, o sol nasce. O boa tarde, o sol sai do meio-dia para tarde. E o boa noite, o sol se esconde ou fica escuro. E me fala das dicas para quem vai fazer entrevista. Tá. Então, sinal, né, de entrevista é assim. Entrevista. Como? Vai aqui. No queixo, aí vai uma mão para frente, outra para trás. Aqui, Alternando. Isso. É como se fosse um microfone. Se não sabe Libras, quando for escrever as palavras mais simples possíveis. Explica sobre isso, porque é importante. Para o surdo, é diferente a linguagem das letras, né? A forma de escrita, a caligrafia, enfim. A gramática, na verdade, né? Sim. É que, na verdade, assim, o surdo ele não faz conjugação verbal, né? Não é todos, não vamos generalizar. Mas a grande maioria dos surdos não tem domínio na língua portuguesa. Então, quando ele vai escrever, ele não sabe conjugar os verbos no presente, passado e futuro. Então, normalmente, ele vai escrever o verbo como é o verbo. Então, por exemplo, eu vou, eu ir. Ele vai escrever. Eu ir. Eu vou. Vou fazer um português sinalizado aqui, só para o pessoal entender. Eu vou na casa da minha vó. O surdo vai escrever eu ir casa vó. E a busca de palavras simples, como por exemplo, casa, residência e domicílio. Domicílio. São 3 palavras que têm o mesmo significado. Então, eu vou buscar a palavra mais simples, casa. Então, por exemplo, qual o endereço, a rua do seu domicílio? Você vai escrever casa para o surdo conseguir compreender. Um outro exemplo, carro, automóvel. Vai escrever carro, que é mais simples, né?
justamente porque a gente não sabe qual domínio ele tem no português. Se você perceber que na escrita ele está indo muito bem, aí você escreve normal, como escreve naturalmente o português. Mas se você perceber que o surdo tem uma dificuldade já no português, aí tenta simplificar as palavras. Entendi. O Fábio Ramos está falando, né, que muitas pessoas querem ajudar, mas às vezes não sabe como escrever ou como lidar, né? E às vezes eu acho que a escrita ajuda quando eu não sei Libras. Sim, o surdo é até engraçado, porque muitas pessoas perguntam: o Bruno é surdo, mas ele lê mensagem? Ele lê. Ele foi alfabetizado como qualquer outra pessoa, mas com adaptação por ser surdo. Então, escreva. Se ele não entender, vai buscando palavras, né, sinônimos. Né? Então, eu escrevi, igual eu estava dando exemplo anterior. Casa, residência e domicílio. Eu vou usar domicílio, não deu certo. Residência, não deu certo. Casa. Então, sempre buscando. Sempre tentando. Uhum. E se não tiver alguma coisa, nem celular, vamos colocar uma hipótese bem aí que você não tem nada, é só você e teu corpo, né? Uhum. Uma coisa que eu gosto de falar é para a gente tentar usar a imaginação e ir para fora da caixa. Se você fosse fazer agora sinal de carro, como que você faria? De carro? Carro assim, né? Isso. Beber. Do quê? Beber. Qual era o outro que você perguntou? Beber? Assim. Beber. Então. Esses sinais são sinais icônicos, que são sinais que dá certo com a Libras. Então, por exemplo, o sinal certo mesmo de beber é beber. E de carro é carro. É beber. Então, para as pessoas... Engraçado que isso é universal, né? Até porque quando a gente vai viajar, se você fala inglês, amiga, você vai na língua de sinais mesmo. Sim, e é uma coisa engraçada porque a gente consegue se comunicar. Por mais que as pessoas tentem... né? Se eu tivesse apurada, né? Para ir ao banheiro agora. Como que a pessoa representa isso com o corpo? Normalmente ela iria cruzar a perna, né? Ela ia cruzar a perna, apertar a barriga. Então, use a imaginação, pensa fora da caixa que vai dar certo. Né? Não tem um papel para escrever, não tem nada. Vamos ver, tem um outdoor. Nesse outdoor tem várias letras, vai letra por letra. Né? Não, eu já passei por cada coisa com atendimento. Eu trabalhei 12 anos numa empresa e eu trabalhava na área de atendimento, né? E tinha uma moça que ia lá e ela era deficiente auditiva. Só que eu tentava de toda forma ajudar ela, amiga. E falando assim, eu não gritava não, porque não podia gritar, né? E aí eu tentava escrever e ela gritava, porque ela emitia um som e ela ficava brava porque eu não estava entendendo. E eu tentando ajudar, era um desespero. Hoje eu percebo que essa comunicação, né, ela é importantíssima. E naquela época a empresa não tinha essa preocupação de ter um intérprete ali, né? E aí você ficava nessa linha de frente, passando vários perrengues. É tão difícil, né? O Bruno deve passar uns perrengues assim, porque você não está 24 horas com ele, né? Sim, aconteceu agora esses dias no mercado, perto aqui de casa, que ele foi comprar algumas coisas e por conta do corona a gente está revezando. Não vai os dois no mercado. Vai ou ele ou eu. E fica essa revezando. E ele chegou no caixa e para pagar a compra. A mulher estava com a máscara e perguntou: CPF na nota? Aí ele: sou surdo? Ao invés dela abaixar a máscara, ela perguntou novamente: CPF na nota? E ele percebeu que a máscara não percebia que ela estava falando. Aí ele falou: sou surdo? Não entendi.
Aí ela pegou e apontou para a maquininha onde põe o CPF e fez assim, com mau gosto, né? Daí ele pegou, olhou, viu que estava escrito, olhou. Ah, não, não precisa. Ai, tão simples, né? Tão simples, era só ela fazer assim, ó. Apontar para a máquina. Só apontar. Aí ele pegou, não, não precisa. Terminou a compra. O Bruno não fica... Colocou no carrinho. Ele não fica bravo? Bruno, você não fica bravo? Não, eu só percebi ali que pela máscara estava balançando. Eu peguei e sinalizei, falei, ó, sou surdo. Daí ela falou de novo 2 vezes. Eu falei, ó, sou surdo. Ficou um pouco bravo, assim. Daí ela mostrou lá. Falei, não, não precisa. Eu percebi que ela ficou brava, mas ignorei. Depois que eu comprei, coloquei as compras no carrinho e fui sair para uma porta que eu não vi, que não era para sair, era a porta de entrada. Aí o segurança ali pegou e falou assim, pela máscara, ó, não pode sair por aqui. Aí ele pegou e falou assim, eu sou surdo. Daí ele falou assim, eu sou surdo, não tô entendendo. E só fazia sinalizando dessa forma, que não, vai embora, vai embora. Aí eu falei, meu carro tá aqui na frente, como que eu vou embora? Tô indo embora. Aí eu tive que ir para outra porta, que ficaria mais longe do carro, e faltou educação, por exemplo. Se eu fosse ali, ó, sou surdo, tira a máscara, fala, olha aqui, não, por favor, aqui é a entrada, lá que é a saída. Ok, estaria tranquilo, e sairia. Mas não, começou a brigar comigo. Rô, eu tenho algumas perguntas para o Bruno. O Nico Nascimento, nosso consultor queridíssimo, amigo querido, está perguntando assim, Bruno, qual dica que você daria para as empresas que querem contratar pessoas com deficiência auditiva? Não. Galera, mandem as perguntas de vocês aí. Quem está curtindo, compartilha a live. Vamos multiplicar a informação. Gostaria que as empresas aprendessem Libras, que nas lojas os vendedores aprendessem Libras também, os funcionários. Tenho até desde a entrada ali no estacionamento, no posto de gasolina, eu tenho essa dificuldade. Aqui perto de casa eu vou colocar gasolina, tem uma pessoa ou outra que sabe Libras e eu gostaria que expandisse isso até para as empresas, né? Acho que falta bastante. A maioria das lojas, empresas, seria legal se fosse obrigatório ter Libras. Agora é bem difícil. E uma dica minha agora, de RH. Seria legal, além de ter o intérprete ou que os funcionários fizessem um curso de Libras, que as empresas tivessem a contratação da pessoa surda, mas pela competência dela na certificação dela. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muitos se formando em engenharia, mecânica, o Bruno, automação, e várias outras pessoas que se formam numa faculdade, estudam e vão trabalhar na produção de operário. Então, que as empresas dessem mais atenção na competência, naquilo que a pessoa estudou, se formou, se esforçou para aquilo, mas não é visto dessa forma. Muitas acontece de colocar como limitação a comunicação. Né? Então, por exemplo, às vezes a vaga precisa atender o telefone, mas não dá para adaptar por um e-mail, por uma mensagem, né? Hoje em dia tem o WhatsApp, né? Outras formas de adaptar o setor que ele vai ser inserido e não pensar sempre que, tipo, a minha empresa não está preparada para te receber. Uma coisa que a pessoa com deficiência auditiva, ela pode trabalhar como intérprete de Libras? Sim. Ele faz o trabalho espelhado daí. Ele trabalha como intérprete de Libras mais espelhado. Então, por exemplo, tem algumas lives que tem acontecido e o Léo Castilho, acho que é assim o sinal dele,
É aí de São Paulo, ele é surdo. E ele... O Léo é super conhecido. É, e as lives ele faz espelhado, então ele não copia, mas ele vê que naquele momento da música tá tal parte, então ele já sabe o que ele tem que sinalizar. Ah, legal. Eu vi uma live dele. Eu vi ele fazendo uma live do Pablo Vittar. Sim, E estava espelhado, então. estava espelhado. Entendi. A Roberta está perguntando para o Bruno. Bruno, como você gosta de ser tratado em uma entrevista e qual dica você nos dá? Na entrevista eu gosto que tenha um intérprete de Libras para conseguir entender claramente. Se não tem intérprete, fica muito difícil a comunicação, leitura labial. Com intérprete fica muito mais fácil. A gente entende mais claro. Quando o Bruno entrou na empresa, Rô, ele encontrou alguma barreira, alguma dificuldade com os colegas de trabalho? Não, para mim foi bem tranquilo. Eu consegui a vaga, tinha um intérprete, né? Fiz a entrevista, fui aprovado. Os funcionários lá começavam a fazer meio que gestos, né? E para mim foi bem tranquilo. Inclusive o Bruno, a empresa dele... o Bruno às vezes é intérprete para um surdo lá dentro, porque às vezes o surdo não consegue entender a leitura labial. Ele não entende a leitura labial. Aí o chefe dele puxa o Bruno faz a leitura labial e explica para o outro surdo, interpretando. Que legal, que legal. O Luiz Júnior está perguntando qual é a área que você atua. Ele falou no comecinho, mas... Sim, eu sou formado em... Desculpa. Eu sou formada em automação industrial. Estou esperando ainda uma promoção, mas trabalho na produção. Tá. Rô, agora eu queria que você desse umas dicas para quem trabalha com RH, né? Para falar, por exemplo, quais são os sinais de salário, benefícios, o que mais? Benefícios, sinais de salário, cargos, quais são os pontos em que o profissional de RH mais vai ter dificuldade? Talvez você pode dar umas dicas aí de sinais para ele conseguir driblar e fazer uma boa entrevista. Então, salário, benefício. Não, faltou um detalhe aqui que eu esqueci de explicar, eu já entro nessa parte. Quando a empresa manda um e-mail para o surdo, e às vezes o surdo responde, ok, obrigado, algumas formas diretas, é porque o surdo ele trata dessa forma, e não que é uma falta de educação. Então, às vezes vai responder de um jeito mais direto. É importante também comunicar por mensagem, WhatsApp, todas as partes do processo. Então, sinal de mensagem, né? Assim, ou com WhatsApp. Então, marcando a entrevista, avisando quando que vai ter o exame. Então, a entrevista, né? Tem entrevista, tá? Marcar é assim. Marcar, tá. Exame, é como se estivesse tirando sangue. Exame. Tá. Então, às vezes, quando vai marcar uma entrevista ou falar do exame, sempre avisar por mensagem. Tá. E o surdo não vai fazer textão, ele é direto. Ele vai direto. Você às vezes manda assim, amanhã teu exame é 8 horas da manhã, ele vai mandar ok. Ele não vai falar igual, não é todos, tá? Não generalizando, mas a grande maioria vai ser mais direto, ok. Agora o ouvinte vai falar assim, tudo bem, confirmado, pode confirmar a minha presença amanhã no exame. Não, só vai mandar ok.
Não vai só ir direto. E aí, salário, eu quero saber do salário, quero saber dos meus benefícios, o que eu tenho direito? Como é que o profissional de RH pode sinalizar essas informações? Então, salário, você vai fazer assim. Tá. Salário. É como se fosse o dinheiro caindo no bolso. Ok. Salário. Carteira de trabalho. Você vai fazer assim, abrir, como se fosse um livro. Sim. E vai carimbar. Tá. Carteira de trabalho. Tá. Os documentos, né, que é legal. RG. O CPF vai ter que soletrar mesmo. CPF. Benefícios é com a mão aberta assim. Aí o outro dedo você vai fazer esse movimento. Tá. Benefícios. Deixa eu virar aqui a câmera, peraí. Que eu tô... Tá. Benefícios. Que é o B. A letra B. Tá. Aí cartão. Saúde. Com o dedo do meio assim, ó. Saúde. Tocando no peito. Tá. Ave Maria. Cartão. Alimentação. Cartão de mercado. O mercado é assim, ó. Como se fosse as duas mãos Y, encosta o dedo no outro. E como se estivesse empurrando o carrinho de mercado. Empurrando o carrinho. O bom é que essa live vai ficar gravada e toda vez que alguém de RH tiver interesse, vai lá e consulta. Sim. Cartão. A letra D no dente de odontológico. Letra D assim. Com o indicador. Isso. O indicador. Não, exato. Odontológico. Deixa eu ver o que mais. Vale transporte. Cartão de ônibus para fora. Ou de metrô, né? Aí em São Paulo. Metrô. Galera, não repara não, que meus dedinhos é tudo torto mesmo. O Nico tá muito... O Nico tá perguntando pro Bruno, ele tá todo apaixonado e quer falar pro... Ele quer falar eu te amo para a mulher dele, o Nico. E aí ele tá perguntando, Bruno, como é que eu falo eu te amo em Libras? Assim, amo você. É assim, amo, com a mão fechando. E você, aponta para você. Ou também em língua de sinais americana, que é assim, I love you. Tá. Por quê? O minguinho é como se fosse a letra I. O indicador é o L e aqui é como se fosse o Y. I love you. Que legal, que legal. E aí, eu sei que você hoje, Bruno, né? O Bruno não. Roberta, você trabalha como intérprete de Libras e presta consultoria para as empresas, né? Isso. Eu queria que você me falasse se você já passou por alguma situação de, por exemplo, eu fui ajudar na entrevista, passei por uma situação, sei lá, a empresa não soube lidar, enfim. Tem alguma situação assim que você acha que você pode dar de dica para as empresas de RH na hora de contratação? Além, claro, do teu intérprete de Libras. Não, já teve empresas, né, de contratar surdo na entrevista, tudo certinho. Só que, assim, tem que deixar sempre muito claro e, se puder, tudo que você falar na entrevista, você, de alguma forma, documentar, ou em papel, ou por mensagem depois. Porque a única coisa que já aconteceu que eu fiquei me sentindo mal foi que a empresa falou o salário, tudo certinho, mas a outra pessoa de má índole, não sei, né?
Como não tinha intérprete, era só os dois escrevendo ali, fazendo essa entrevista. No dia da integração, quando a empresa falou, o salário vai ser X e os benefícios tal, ele pegou e ficou bravo, falando que não, que o salário que a empresa tinha falado era outro e que se fosse esse salário, ele não queria a vaga mais. Entendi. Por isso que é tão importante. É importante que o Bruno falou, né? Que a gente tenha mais pessoas aprendendo a língua de sinais, a Libras, né? E acho que a transparência, realmente, que nesse caso aí não foi. E a gente pode falar um pouquinho, né? Por exemplo, dicas de, sei lá, a gente já falou de oi, de bom dia, trato para o dia dos namorados. O que mais que a gente pode falar? O que precisa, por exemplo, nos testes de comportamento, como é que a gente pode auxiliar? Então, eu esqueci de falar de números, que é bom as pessoas saberem para falar o salário, daí usam os números, né? Então, 1, 2, 3. 3. 4. Aí agora que começa a complicar. 5. Assim. 5. 6. 6. Ai, meu Deus, meu dedinho não vai. 6. 7. 7. 8. 8. Isso. 9. 9. O 9 e o 6 é igual, só que o 9 é para baixo e o Ao 6. contrário. Tá. Isso. E aí vai, o 0. 0. Tá. Tá. Agora... O que mais aí que você tem de dica que você pode ajudar a gente aí no dia a dia? Até para as amigas que estão solteiras, né? Se estiverem interessadas aí no gatinho com deficiência auditiva, primeira dica, comer o livro de Libras por 3 dias. Sim. Uma dica se tiver realmente interesse, buscar saber. Eu não gosto de falar um mundo, porque dá a impressão que a gente vive em 2 mundos, né? E que o mundo dele é diferente do meu. Mas não, a gente vive num mundo só. Mas tentar entender bem a cultura do surdo. Porque vai ter coisas que o surdo vai falar e a gente vai pensar, meu Deus, por que ele falou isso? A maioria dos surdos, eles são muito sinceros. E muito visual, muito perceptivo. Então, se você engordar um pouquinho, ele vai falar, nossa, você deu uma engordadinha. Mas com uma forma tão natural, em que não para a pessoa se ofender, que é o jeito dele, da pessoa, né, surda. É o jeito dela, assim. E vai ter formas, assim, que se você não entende a cultura, você vai ficar um pouco perdida. Vai falar, meu Deus, ele é grosso. Por que ele falou para a menina que ela engordou? Nossa! Essa é uma super dica. Então, tem algumas coisas que para eles é super natural, e talvez a gente pode entender que não seja, mas na verdade não tem nada demais. Sim, até para nós, a gente tinha que reagir mais dessa forma, né? Tipo, se você engordou, eu, por exemplo, eu não ligo, né? Engordou um pouquinho, falar, nossa, tá bochechudinha, falar, é verdade, engordei, tem que voltar para academia. O Bruno tá achando graça. Tem outras perguntas aqui. O Nico está perguntando para o Bruno, as pessoas surdas têm alguma dificuldade em controlar o dinheiro? Não. Pelo Bruno, dá para falar que é tranquilo. Mas assim como qualquer outra pessoa que não tenha a deficiência auditiva, tem alguma dificuldade, né, em economizar, em gastar, por exemplo. Quem mais economiza aqui em casa é ele. Eu sou a que gasta. Mas eu tenho amigos que, tipo, vamos divertir, vamos curtir a vida e gasta todo o dinheiro. Mora com os pais, com a mãe, não tem nenhum compromisso, gasta o dinheiro.
Então, depende muito do que a pessoa quer. Então, por exemplo, quando o Bruno falou assim, me pediu em casamento, e vamos marcar o casamento, e vamos casar mesmo, aí eu comecei a perguntar, quando que a gente vai casar? Ah, daqui tantos anos. Então, eu comecei a guardar dinheiro. Quantos que a gente tem que dar de entrada na casa e quantos que a gente tem que pagar de festa? Aí eu entrei na minha parte de recursos humanos, que é de custos. E comecei a perguntar, quanto que vai dar para você guardar? Porque o meu salário é X, dá para eu guardar só tanto. Então, talvez a gente demore mais para casar por conta do dinheiro. Beleza. A gente foi se organizando e fomos fazendo na medida do possível. Tá. Eu tenho algumas outras perguntas aqui. A Thalita está perguntando para o Bruno. Bruno, é fácil ou difícil entender na entrevista quando perguntam sobre características positivas e pontos a serem melhorados? Eu posso responder? Já explico por que eu vou responder. Porque eu, como intérprete, é a minha maior dificuldade em explicar isso para o surdo para ele conseguir entender. Então, eu vou fazer um teste para vocês verem. Aí, a hora que entra, eu uso exemplos. Então, você bom faz o quê? Faz bom no trabalho. O que você faz de bom no trabalho? Eu sou produtivo, eu tenho foco no estudo, eu penso em crescer dentro da empresa. Entendeu? Mais ou menos. Mas é diferente. É diferente. O que eu tenho que explicar, na maioria das vezes, para o surdo? Quais suas características positivas? Eu não falo isso. Quais as características você, pontos, sabe fazer muito bem? Aí, se ele continua não entendendo, eu pergunto. Por exemplo, eu trabalho muito bem, chego no horário, eu sou uma pessoa focada no trabalho. Você como? Você trabalha preguiça? Não, daí a hora que ele solta, não, no trabalho eu sou esforçado, eu faço isso, aquilo, daí a hora que ele entrega. Legal. Nossa, é muito diferente, né? Porque para a gente tá fácil, mas para eles... Sim. Por exemplo, quando é alguma coisa ruim. Eu muito ruim o quê? Então, por exemplo, o exemplo que eu dou. Eu sou muito ruim em escrever português. Eu sei fazer muito bem cálculo. Eu sou muito ruim porque de manhã tenho muita preguiça, mas à tarde produzo muito bem. Você, ruim no quê? Você... eu sou ruim de matemática, eu sou ruim que eu esqueço o nome de todo mundo, eu sou ruim que eu esqueço o roteiro que a gente tinha que trabalhar antes. Pois é. A gente já está quase finalizando, Rô. E aí, eu gostaria muito que você falasse sobre o curso, né? Que a gente vai ter um curso aí pela frente. Então, nós aqui da Inovare, a gente vai fazer um curso de Libras e eu gostaria muito que... Calma aí. De Libras para iniciantes, né? É um curso de Libras para iniciante, basicamente como conversar, como cumprimentar. É o básico de Libras, né? Então, ele pode ter em torno de 20 a 40 horas. Ainda não, estamos vendo certinho. Se você tiver interesse no final no curso, vai ter um link para você se inscrever. Se você tem interesse, mandar para nós, para a gente saber se você tem interesse em participar desse curso. É bem divertido, que vocês já perceberam que a gente tenta levar do jeito mais engraçado.
uma forma mais leve, né? Aprender os sinais e conseguir fixar. Então, vamos deixar o formulário aqui no chat. Aí, se você tiver interesse, se inscreva e manda um e-mail para nós. Esse é um curso para iniciantes, é um curso super básico, vai ser uma delícia de fazer, eu quero muito aprender. A gente já teve uma pequena introdução aqui do que vai ser esse curso, né? Sim. A gente ainda não tem a data definida, mas eu acho que deve acontecer agora em junho, não sei, ou julho. Mas tá bem divertido. E assim, conforme vai passando o curso, vocês vão entendendo que nós pensamos que Libras é muito difícil. Mas, na verdade, quando a gente começa a associar algumas coisas do dia a dia, fica mais fácil. Mas, como qualquer outra língua, tem que se dedicar, tem que ter contato, prática. Às vezes, praticar na frente do espelho. A gente tem uma última pergunta para o Bruno, para a gente fechar aí. Galera que está participando, muito, muito obrigada pela presença de vocês. A gente tem a última pergunta, que é do Nico. Bruno, você já sofreu algum preconceito na empresa e como você reagiu? Então, depende. Algumas pessoas gostam de mim, conversam. Outras pessoas já nem conversam comigo, já nem vêm conversar, não sei. Tá. Tem uma pergunta aqui que eu pulei também, que é para o Bruno, que é da Luma. Luma, mil perdões, tá? É que o chat vai subindo e as perguntas vão ficando lá em cima, mas olha só. Por que para o deficiente auditivo, quando terminamos uma faculdade, é difícil ser inserido no mercado de trabalho e onde dão prioridade até o outro tipo? Ela está falando que, assim, para quem tem deficiência auditiva, é mais difícil a inserção no mercado de trabalho e eles preferem as pessoas com deficiência física. Qual a melhor forma de ingressar nesse mercado com um curso superior? Sim, eu, por exemplo, já me formei e tentei crescer na área de automação. E tudo depende do RH, é algo muito demorado, é difícil, tem a limitação de comunicação. Eu estou tentando até hoje a vaga ainda, não sei. Uma coisa... Mas eu sei toda a parte de automação, algumas palavras, alguns termos em inglês, mas não me contrato. Eu tenho um amigo que ele morava aqui em Curitiba, que é o Caio. Ele sabe 5 línguas. 5 línguas. Japonês, espanhol, inglês e tinha mais 2 outras que eu não lembro. Além de escrever, ele sinalizava na língua de sinais. Legal, legal. E ele perdeu uma oportunidade por conta da comunicação. Nossa. Ele é formado em desenvolvimento de sistema para a internet e a empresa falou aquilo que eu falei anteriormente. A empresa não está preparada para te receber. A gente não sabe Libras e não estamos preparados. Por isso, vamos fazer o curso, que a conversa vai... Por isso que é tão importante a gente aprender. É importante para aprender a Libras, tanto na hora de contratar um surdo, quando for contratar ele para uma área, né, já conseguir se comunicar muito bem. Eu acho que Libras deveria ser uma língua ensinada na escola, já desde criança, né? Concordo, plenamente. Eu acho que a gente já deveria saber Libras desde pequenininho. Sim, até porque também é mais fácil, né? Quando a gente é criança, aprender fica mais fácil. Sim, sim, sim. Minha amiga, muito, muito feliz com a presença sua e com o Bruno. Bruno, muito, muito obrigada. Queria que vocês passassem aí as dicas de vocês, principalmente até porque a gente está chegando no Dia dos Namorados, né? E deve ter... Agora que o pessoal viu que é fácil aprender Libras, que não tem nenhum bicho de 7 cabeças, né? Agora eu entendo por que você comeu o livro aí
em 3 dias. Então, uma dica que eu dou, não sei se a mulherada que está presente na live joga videogame, mas meu esposo ontem me deu um controle muito lindo. Depois eu fui ver a intenção dele, que era para eu jogar junto com ele. Querendo Participar. É uma forma carinhosa, né? É um momento de estarem juntos, brincando, né? É um momento que, às vezes, tem, né? Aquelas discussões de tipo, tá ali. Mas a gente se desconectar um pouco de celular, redes sociais e ficar mais juntos, né? Conhecendo mais o outro. E nesse momento, eu gosto muito do videogame, porque nesse momento a gente descobre quem realmente é a pessoa, se ela tem paciência, se não tem. Você tem Não, dica? Não. Dica, por exemplo. Então, as pessoas têm que ser mais românticas, demonstrar mais amor, dar carinho, passear, viajar. Mas agora com o corona não dá para viajar. Com o corona não dá. Agora o negócio é rede social. Qual é a rede social? Como a gente fala rede social? Rede social é com a mão assim, só que para baixo. Com esse dedo, o do meio baixado. Aí vai tocar aqui no dedão, vai passar na frente dos dedos e chegar no minguinho. Então, só fazer assim, ó. Entendeu? Ah, tá. Aqui no dedão. Rede social. Rede social. Vai chegar no minguinho. Só que assim. Ah, tá. Rede social. É como se fosse um mouse, né? Na verdade, assim, é como se fossem as conexões, né? Tipo LinkedIn, Instagram, Facebook. E você se conecta. Galera, tá chegando a nossa hora. A live tá super divertida. Quero agradecer muito a presença de todo mundo. Vanessa, Roberta, Nico, Luma, Renata, quem mais aqui? Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome de todo mundo. Luiz, Mariane, Marlene, Fábio Ramos, Fernandinho, toda essa galera que está acompanhando aqui pela página da Inovar e pela minha, que eu também estou transmitindo. Quero agradecer a presença de vocês. Semana que vem a gente vai ter outra live falando sobre laudo médico, leite de cotas, com o Dr. Cal, que é da Câmara de Inclusão daqui de São Paulo. Vai ser eu, a Thalita e o Dr. Cal, eu vou estar intermediando. Rô, Bruno, muito, muito obrigada. Amei fazer essa live com vocês. Eu que agradeço, a gente que agradece. E a Marlene que tu falou aí é minha mãe. É sua mãe? A sogra. Tá presente aí na live. Tá acompanhando. Bruno, muito. Como é que é? Obrigada. Obrigada. É aqui, né? É aqui ou aqui? No peito. E na testa. Obrigada. E de nada é as duas mãos, como se estivesse lavando, assim, ó. Legal. O link para vocês se informarem sobre o curso está aqui no nosso chat. Entrem aí no link em acesso, respondam o Google Forms e a gente vai pegar o seu contato e vai passar depois as informações de quando será o curso, com data e horário, tudo direitinho. A Roberta vai ser a nossa professora. Já vi que vai ser demais. Isso é legal. Né? Muito, muito obrigado pela presença de todos. Vamos aprender Libras, vamos ser mais inclusivos, né? Acessem as páginas da Inovar Inclusiva no YouTube, Instagram, LinkedIn. Sigam, né, a gente na rede social. Compartilhem essa live aí, vamos multiplicar o amor, multiplicar Libras e inclusão para todos. Isso aí. Valeu, galera. Obrigada. Até semana que vem. Até a dia 9, semana. Acho que é dia 9 a minha live com Cal.
Galera, muito obrigado. Bom final de semana para todo mundo. E a gente se vê semana que vem. Super beijo, Rô. Bruno, obrigada. Até mais. Até.